Áudio 7, página 46. Alto fluxo. É um fenômeno inconsciente de vital importância para o psiquismo humano. O eu faz uma leitura lógica, dirigida e programada da memória, ainda que incoerente e destituída de profundidade. A leitura do alto fluxo é diferente. Ela faz uma varredura inconsciente, aleatória, não programada dos mais diversos campos da memória, produzindo pensamentos, imagens mentais, ideias, fantasias, desejos, emoções no teatro psíquico. Produz os pensamentos que nos distraem, imagens mentais que nos animam, emoções que nos fazem sonhar. Leva-nos a ser viajantes sem compromisso com um ponto de partida, trajetória ou ponto de chegada. Todos somos viajantes no universo de nossas mentes e não por causa do eu, mas por causa do fenômeno do alto fluxo. Diariamente, cada ser humano ganha vários bilhetes do fenômeno do alto fluxo para viajar pelos seus pensamentos, fantasias, pelo passado e pelo futuro. Quantas vezes nosso eu fica surpreso com a criatividade de nossa mente, uma criatividade presente até nos sonhos? O responsável, o fenômeno do alto fluxo que mantém vivo o fluxo das construções intelecto-emocionais a cada momento existencial. Um presidiário pode ter seu corpo confinado atrás das grades, mas sua mente estar livre para pensar, fantasiar, sonhar e imaginar. Sem esse fenômeno, eles se suicidariam coletivamente. O fenômeno do alto fluxo nos traz problemas, mas sem eles morreríamos de tédio, solidão, angústia existencial, teríamos depressão coletiva. A meta fundamental desse fenômeno inconsciente é ser a maior fonte de entretenimento humano. A fonte de pensamentos e ideias, cadeias de pensamentos ou raciocínios, produzido pelo alto fluxo, é a maior fonte de distração, prazer, inspiração do ser humano, mais do que TV, esportes, literatura, imagens do ambiente, instinto sexual. Você gasta grande parte do seu tempo envolvido com o mundo dos seus pensamentos. Alguns viajam tanto que vivem distraídos, não se concentram, não prestam atenção quando estão lendo livros, parece que não gravam nada do que leram ou ouvindo alguém, ficam minutos sem prestar atenção. Muitos desenvolvem, como estudaremos, a síndrome do pensamento acelerado. Suas mentes são agitadas, inquietas e hiperpreocupadas. Na atualidade, o alto fluxo, que deveria ser uma fonte de entretenimento, se tornou a maior fonte de ansiedade e terrorismo psicológico. Se não aprendermos a gerenciar a produção de pensamentos produzida pelo alto fluxo, podemos viver a maior prisão do mundo em nossas mentes. Que pensamentos o perturbam? Sua mente é agitada? Sofre por antecipação? Está fadigado? Em muitos casos, o ponto de partida para a leitura do fenômeno do alto fluxo são as janelas abertas pelo gatilho da memória. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia de avião, quando pisa na aeronave, o gatilho dispara, abre a janela traumática de que o avião vai cair. Por sua vez, o fenômeno do alto fluxo se ancora naquela janela doentia e produz milhares de pensamentos perturbadores, levando o passageiro a achar que cada pequena turbulência viverá seus últimos instantes de vida. Janela da memória. Janela da memória é um território de leitura num determinado momento existencial. Nos computadores, temos acesso a todos os campos da memória. Na memória humana, temos acesso por áreas específicas que chamam de janelas. Como estudaremos, o desafio de ser um ser humano é abrir o desafio de um ser humano é abrir o máximo de janelas num foco de tensão, mas infelizmente podemos fechá-las e reagir instintivamente como animais irracionais e desse modo ser vítima da raiva, do ciúme, das fobias, da compulsão, da necessidade neurótica de poder e dependência. A janela da memória representa uma região da memória em que o eu, o gatilho e o alto fluxo podem se ancorar para construir os pensamentos. Há 3 tipos de janelas. As neutras, que correspondem a mais de 90% de todas as áreas da memória, elas contêm bilhões de informações neutras, sem conteúdo emocional, tais como os números, endereço das pessoas, telefones, informações escolares, dados corriqueiros, conhecimentos profissionais.
As janelas Killer, que corresponde todas as áreas da memória que tem um conteúdo emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo e compulsivo. Como o próprio nome diz, Killer quer dizer assassino, são janelas que controlam, amordaçam, asfixiam a liderança do eu. As janelas Killer contêm nossas experiências traumáticas, como frustrações, perdas, crises, traições, medos, rejeições, inseguranças, ódio, raiva. Algumas janelas Killer, como vimos, são estruturais ou duplo P. Tem duplo poder de encarcerar o eu e de expandir a própria janela ou zona de conflito. E a Light corresponde às áreas de leitura que têm conteúdo prazeroso, tranquilizador, sereno, lúcido e coerente. As janelas Light iluminam o eu, alicerçam sua maturidade, lucidez e coerência. Elas contêm as experiências saudáveis como apoio, superações, coragem, sensibilidade, capacidade de se colocar no lugar do outro, de pensar antes de agir, de amar, de se entregar, de se solidarizar, tolerar. Quais são as consequências? A inteligência socioemocional demonstra que sem os atores coadjuvantes o eu não se formaria. Não saberíamos quem somos, não teríamos consciência crítica ou identidade psicossocial. Pois antes de o eu começar a ter consciência de si mesmo, ele precisa de bilhões de informações arquivadas na memória nos primeiros anos de vida. Quem produz essas informações? Os 3 atores coadjuvantes citados há pouco. Entretanto, a produção de pensamentos pode se tornar um grande vilão na qualidade de vida e na felicidade de 4 formas. Acredite, seus maiores inimigos não estão fora de você, mas dentro. Você pode se tornar o maior algoz de si mesmo. Cuidado, pensar é excelente, mas pensar demais e sem qualidade pode ser um grande problema. Se o eu não aprender a gerenciar os pensamentos, nossa mente pode se transformar num cativeiro de pesadelos, desenvolver a síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado. Qual é o mal do século? A depressão? Qual é o mal do século? A depressão? Não há dúvida de que a depressão está abarcando um número assombroso de pessoas nas sociedades modernas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão deve atingir 20% da população no final dessa década. Mas, como veremos, a síndrome do pensamento acelerado pode atingir 3 ou 4 vezes mais esses índices. Humildemente digo que, assim como tive o privilégio de descobrir síndrome do circuito fechado de memória, que está na base das agressões domésticas, o bullying, os conflitos profissionais, o suicídio, as guerras e outras formas de violência, também tive o privilégio de desvendar a mais penetrante e epidêmica síndrome que atinge as sociedades modernas, a síndrome do pensamento acelerado. Ao mesmo tempo, tive a infelicidade de saber que grande parte das pessoas de quase todas as idades são atingidas em diferentes níveis por ela, inclusive as crianças, que ora são tratadas como gênios, ora como hiperativas. Destruímos a infância das crianças sem percebermos. Estudaremos esse assunto. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é melhor ainda, mas pensar excessivamente é uma bomba contra a qualidade de vida. Uma mente livre, uma emoção saudável, um intelecto criativo e produtivo. Muitas pessoas têm vários motivos para sorrir e relaxar, mas sua mente hiperpensante contrai o prazer de viver e fomenta uma sociedade tão intensa que as torna a ser angustiadas, irritadiças, intolerantes, continuamente tensas. Editar ou acelerar o pensamento sem controle é um sinal mais evidente da falha do eu no gestor psíquico. Ninguém suportaria por muito tempo ver um filme rodar suas cenas rapidamente, mas suportamos por anos nosso pensamento rodar rapidamente seu filme. O custo físico e psíquico é caríssimo.
Estudar a síndrome do pensamento acelerado, suas causas, sintomas, consequências e os mecanismos de superação deveria fazer parte do currículo de todas as escolas, da pré-escola à pós-graduação, inclusive do mestrado e doutorado. Mas estamos ocupados demais em expor milhões de dados sobre átomos que jamais serão vistos e espaços que jamais serão pisados. Não temos tempo para explorar o mundo que nos tece como seres pensantes. Esse tipo de educação conteudista estressa os nobilíssimos professores, forma repetidores de informações e não pensadores. E para piorar, produz pessoa física e emocionalmente doente. Qualquer leigo sabe que uma máquina não pode trabalhar em alta rotação continuamente dia e noite, pois corre o risco de aumentar sua temperatura e fundir suas peças. Mas é quase inacreditável que nós, seres humanos, não temos a mínima consciência de que pensar exageradamente sem nenhum autocontrole é uma fonte de esgotamento mental. Crianças e adolescentes estão esgotados mentalmente. Pais e professores estão fadigados sem saber a causa. Profissionais das mais diversas áreas já acordam cansados, carregam seu corpo durante o dia. A humanidade tomou o caminho errado. Estamos adoecendo rápida, intensa e coletivamente na era dos computadores e da internet. Estamos levando a psique a um estado de falência coletiva e simplesmente não estamos percebendo isso. Mesmo se o conteúdo for positivo, culto, interessante, o próprio aceleramento do pensamento gera um desgaste cerebral intenso, produzindo a mais importante ansiedade dos tempos modernos, como a mais rica sintomologia. Há muitos tipos de ansiedade, como a ansiedade pós-traumática, o TOC, o que é o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de pânico, a síndrome de burnout, mas a ansiedade produzida pela síndrome do pensamento acelerado é mais abrangente e mais contagiante. Agora ele vai listar aqui os sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Ansiedade, mente inquieta ou agitada, insatisfação, cansaço físico exagerado, acordar cansado, flutuação emocional, irritabilidade, impaciência, dificuldade de lidar com a rotina, dificuldade de lidar com pessoas lentas, baixo limiar para suportar frustrações, dor de cabeça, dor muscular, comer compulsivo, outros sintomas psicossomáticos, queda de cabelo, taquicardia, aumento de pressão arterial, déficit de concentração, déficit de memória. Embora não haja uma classificação rígida, empiricamente podemos dizer que quem tem pelo menos 2 sintomas tem um baixo nível de síndrome do pensamento acelerado. 3 a 4 sintomas têm um nível médio. 5 ou mais sintomas têm um nível alto. Mais de 7 sintomas têm um nível altíssimo e, portanto, deve mudar rapidamente seu estilo de vida.